Excelentíssimo Sr. Secretário Regional de Educação e Cultura e representação de Sua Excelência o Presidente do Governo da Região Autónoma dos Açores, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Horta, Sr. Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Velas, Srs. Diretores Regionais, membros da Comissão Política, da Comissão Científica do Colóquio, representante do CHAM Centro de Humanidades, autoridades civis e militares, Sr. Presidente da Assembleia Geral do Núcleo Cultural da Horta, conferencistas, sócios do Núcleo Cultural, senhoras e senhores. Permitam, em modéstia, de começar as minhas palavras por uma expressão pública de orgulho e satisfação com este 7º colóquio FAIAL e a periferia açoriana nos séculos XV a XX. Completamos 25 anos de organização ininterrupta e regular deste evento, dedicado à investigação, ao estudo, ao debate e à divulgação de temas dedicados às Ilhas do Corvo, Faial, Flores, Pico, Santa Maria e São Jorge, aquelas que, por serem as mais periféricas e menos estudadas no processo histórico dos Açores, se tornaram objeto central dos trabalhos deste colóquio. Com efeito, foi em 1993 que, pela mão da Casa da Cultura da Horta e do Núcleo Cultural da Horta, nasceu este colóquio, cuja primeira edição teve lugar nas ilhas do Faial e Pico. Em 1997, realizou-se nas ilhas do Faial e de São Jorge. Em 2002, nas ilhas do Faial e das Flores. Em 2006, no Faial e no Pico. Em 2010, no Faial e São Jorge. Em 2014, apenas no Faial. E agora, em 2018, novamente nas ilhas do Faial e de São Jorge. Este nosso passado está devidamente testemunhado e documentado nas atas dos anteriores 6 colóquios, já publicadas, e que são obras de referência, quase obrigatória, na investigação e nos estudos sobre estas ilhas da periferia açoriana. Por tudo isto, ao fim de 25 anos, temos de expressar publicamente o nosso orgulho e satisfação. Valeu a pena. Em relação às primeiras edições, permanece na organização o Núcleo Cultural da Horta, a Casa da Cultura da Horta foi extinta, e ao projeto agregaram-se, desde há 4 edições, a Câmara Municipal da Horta e também o CHAM, Centro de Humanidades, das Universidades Novas de Lisboa e dos Açores, cuja participação e parceria garantem a concretização do colóquio. Este ano, repetindo aliás a fórmula de 2010, integra as entidades organizadoras a Santa Casa da Misericórdia de Velas, que organiza e coordena a extensão do colóquio, que se realizará na Ilha de São Jorge a partir da próxima quarta-feira e em que simbolicamente se evocará os 475 anos daquela misericórdia. Ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Horta, ao CHAM, Centro de Humanidades, e ao Sr. Provedor da Misericórdia de Velas, o nosso profundo agradecimento por integrarem de forma empenhada este projeto, partilhando assim connosco esta enorme satisfação e orgulho. Um justo agradecimento é também devido às instituições que nos apoiam e que contribuem de forma inestimável na concretização do evento. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o Governo dos Açores, através das Direções Regionais da Cultura, das Comunidades e do Turismo, e ainda a Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, que no dia de amanhã acolherá as sessões do nosso colóquio. A todos o nosso
O êxito e o sucesso deste colóquio devem-se também ao trabalho e competência da sua Comissão Científica, desde a primeira hora presidida pelo Sr. Professor Dr. Artur Teodoro de Matos, a quem agradecemos o empenho, a orientação e a capacidade mobilizadora, a quem que foram e são atributos essenciais para a credibilidade científica conquistada por este evento. Na sua pessoa, Sr. Professor, agradecemos e cumprimentamos todos os membros da Comissão Científica do Colóquio. Mas a verdade é que se este colóquio atingiu já a sua 7ª edição e ganhou por direito próprio um espaço assinalável no contexto das iniciativas congêneres, isto deve, sobretudo, ao trabalho, ao estudo e à investigação dos seus participantes, cujas comunicações são o verdadeiro âmago do colóquio e que se constituem, muitas delas, em verdadeiras referências para o estudo destas ilhas. Expresso, por isso, a minha homenagem e agradecimento a todos os conferencistas que hoje e ao longo destes 25 anos partilharam connosco os seus estudos e investigações. É a qualidade da vossa investigação e do vosso estudo que prestigia este evento. Estamos a iniciar o 7º colóquio, mas o Núcleo Cultural da Horta já está a trabalhar para conseguir mobilizar as indispensáveis parcerias e vontades que nos possibilitem, em tempo útil, de preferência já no decurso de 2019, publicar em livro as atas das comunicações deste colóquio. Esperamos contar novamente com as parcerias indispensáveis da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, da Câmara Municipal da Horta e da Direção Regional da Cultura para, mais uma vez, atingirmos essa meta e colocarmos à disposição de todos os textos das comunicações. Agradeço finalmente, em nome da Comissão Organizadora, a presença de todos e, muito especialmente, a Sua Excelência, a Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que aceitou presidir esta sessão de abertura, e ao Sr. Secretário Regional da Educação, muito antes de tutelar a pasta governativa da Educação e da Cultura dos Açores, é, com o professor Artur Teodoro de Matos, um dos orientadores da ideia e do projeto deste colóquio. A vossa presença nesta sessão do nosso 25º aniversário orgulha-nos sobremaneira. A todos, o nosso muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Regional Autónoma dos Açores, Senhor Secretário Regional de Representação do Sr. Senhor Presidente do Governo, Sr. Presidente do Núcleo Cultural da Horta, Sr. Provedor da Santa Casa das Velas, caros membros das comissões organizadora e científica do colóquio, senhores diretores regionais, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores vereadores, mais autoridades presentes, caros oradores, no fundo que dão, de facto, visibilidade ao colóquio, minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos ao Teatro Feirense. É com grande satisfação que vos recebemos, uma vez mais, no âmbito deste colóquio, que vai já na sua 7ª edição ao longo destes 25 anos de existência. A Câmara Municipal da Horta incentiva e apoia iniciativas desta natureza desde a primeira hora, porque considera que estas são úteis, necessárias e fundamentais para a promoção da história e da cultura do nosso concelho e ainda essenciais para a criação de futuras dinâmicas, sobretudo na área da investigação. A experiência de anteriores edições tem-nos demonstrado que os colóquios e os seus boletins, que são mais tarde editados, servem de base para outros trabalhos e de caráter histórico que vão depois surgindo
fruto do cruzamento de muitos dos ensaios aqui apresentados. Outra mais-valia do colóquio, o Faial e a periferia, reside no facto de que ele deve ser dos poucos espaços dedicados à partilha de conhecimento que dá efetivamente voz às periferias, que deixa perceber e entender o dia-a-dia das nossas comunidades nas suas mais variadas dimensões. Por essa razão, os poderes públicos têm justamente o dever de incentivar e apoiar iniciativas desta dimensão, que sabemos têm ampla capacidade de projeção das nossas ilhas, do Faial e do Triângulo, enquanto locais aptos para a realização de grandes eventos de âmbito nacional e internacional. Não há dúvidas de que a Ilha do Faial e os Açores são ricos do ponto de vista da sua história, da sua cultura, e que em tantas vertentes se cruza com a história das relações europeias e transatlânticas nas mais variadas áreas. Por essa razão, é fundamental que os acontecimentos históricos não sirvam apenas para ser comemorados, mas que sejam encarados enquanto oportunidades de promoção e de divulgação das entidades locais. Com este propósito, a Câmara Municipal da Horta criou uma comissão para promover em 2019 os 100 anos da primeira travessia aérea transatlântica pelo NC4 de Alberto Rio, que amarou no Aeroporto Marítimo da Horta, a 17 de maio de 1919, nas quais tem como parceiros, novamente, o nosso Núcleo Cultural da Horta, o Museu da Horta, a Porto dos Açores e o ex-diretor do Aeroporto da Horta. Este acontecimento foi um dos mais significativos da importância da Ilha do Faial e dos Açores para a história das comunicações e da aviação a nível mundial, que não pode passar em claro. Queremos, com esta iniciativa, que os mais novos se envolvam e percebam a importância daqueles acontecimentos. Queremos que estes acontecimentos cheguem enquanto informação a quem nos visita. Queremos ainda que estes eventos perdurem e fiquem sempre associados a uma ilha e a uma região que preza honrar a sua memória e projetar o seu futuro. Senhora Presidente, Senhora Secretário, minhas senhoras e meus senhores, no Ano Internacional do Património Cultural, gostaríamos de reafirmar o nosso compromisso com a nossa história e com a promoção da nossa memória coletiva. No próximo ano, por exemplo, contamos ainda em editar um levantamento histórico que conta com as origens associadas ao voto municipal de Santo Cristo, com 300 anos de existência, da autoria do Dr. Carlos Romão, que será certamente mais um contributo para contar a já distinta e intrincada história desta muito leal cidade da Horta. Meus senhores, por isso termino desejando a todas e a todos votos de um bom colóquio, rico em comunicações, como sabemos que será, em partilhas e em perspectivas, em que tenho a certeza que se abrirão tanto aqui como nos trabalhos que vão prosseguir na Vila das Velas. Parabéns a todos os membros e a toda a organização e um bom colóquio. Bom dia e muito obrigado. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal da Horta, Senhor Presidente do Núcleo Cultural da Horta, Senhor Provedor da Misericórdia das Velas, autoridades, participantes e convidados, minhas senhoras e meus senhores. Ao cabo de 25 anos, registamos a realização de 6 colóquios e a publicação de 6 volumes de atas com mais de 4.000 páginas, quase 200 comunicações e cerca de uma dezena de conferências. É obra. Sem a individualização de quaisquer nomes de instituições ou de particulares, para que jamais ocorra em falta por omissão, o Governo dos Açores
enaltece, entretanto, a dedicação de todas aquelas e de todos aqueles que em 1993 ergueram o colóquio, o Faial e a periferia açoriana. Hoje, na sociedade dita do conhecimento, porque é nele que repousa o desenvolvimento neste advento do século XXI, fruto destes encontros da Horta, é muito maior o volume de informação acumulada sobre todas as nossas ilhas. Assim é possível derramar mais luz sobre os vestígios do nosso passado, explicar melhor as contingências do nosso presente e aconselhar melhor na gestação do nosso futuro. No Governo estamos também certos que, apesar de maior ou de menor entendimento, fruto de maior ou de menor ilustração, os cidadãos dispõem da clarividência necessária para distinguir a ação dos historiadores e dos literatos, numa palavra, dos cientistas, que no último quarto de século, no Faial e em torno do Faial, reuniram para extirpar de velhos papéis um horror de novos saberes. Os Açores evidenciam algumas características comuns que nos conferem um traço de unidade. Ao mesmo tempo, os Açores são o império da diversidade, se consideradas as assimetrias da natureza e as incidências da história. Assim, o entendimento do conjunto obriga à averiguação das partes sob pena da exclusão de ilações importantes, mesmo essenciais. Por isso, após a concentração da pesquisa em redor da Terceira e de São Miguel, sempre dotadas de maior projeção, importa agora o estudo das ilhas periféricas com desempenhos históricos também muito relevantes. Se não vejamos, num extremo do arquipélago, durante séculos, Santa Maria exportou louça, areia e barro para todas as demais ilhas. No outro extremo do arquipélago, durante séculos, as Flores e o Corvo foram o porto de entrada nos Açores das armadas, das especiarias do ouro e da prata, foram também o local de espera para corsários e piratas, sobretudo da Europa do Norte, que intentavam o roubo dos carregamentos valiosos das frotas de Portugal e de Espanha. Por isso, os fundos do mar do Grupo Ocidental constituem um santuário da arqueologia naval internacional. E aqui, no centro do arquipélago, entre os séculos XVII e XIX, no pico, os lagigos, particularmente os da Madalena, jorraram tanto vinho que determinaram a internacionalização da Ilha de Faial e do Porto da Horta, após o declínio da Baía de Angra, convertidos na principal escala açoriana do comércio e da navegação no Atlântico antes da construção da doca de Ponta Delgada. Em São Jorge, a excelência das pastagens propiciou a criação de gado, traduzida na abundância da carne, ainda mais na qualidade do queijo, em antecipação da quase monocultura da vaca da segunda metade do século XX, por ser a única atividade económica da nossa história capaz de vingar desde a beira-mar até às escarpas mais elevadas. Na Graciosa, a natureza gerou um pequeno celeiro que suscitou a exportação, principalmente de cevada, também de trigo e depois de milho, para as cidades do Reino, para o arquipélago da Madeira e para as praças do norte da África. Ao longo de 25 anos, através de colóquios e de publicações, o Núcleo Cultural da Horta, quase permanentemente assessorado pelo CHAM, atual Centro de Humanidades das Universidades Nova de Lisboa e dos Açores, elevou a periferia açoriana à condição
de objeto de investigação científica. O resultado consistiu na multiplicação das análises locais mais específicas, que constitui o melhor meio de correção das sínteses demasiado globais e falíveis. Por outras palavras, o resultado consistiu na progressão do conhecimento de cada uma das ilhas no seu particular, simultaneamente na progressão do conhecimento sobre o arquipélago no seu geral. Ainda dito de uma outra forma, reavivou-se a memória das gentes enquanto integrantes de um conjunto de 9 ilhas de tamanho e de características diferentes, mas todas elas participantes ativas de um passado inequivocamente comum e de um futuro certamente comum. A partir de agora, embora sempre reinventado, o caminho é necessariamente o mesmo. De concreto, consiste na exploração dos arquivos, esses autênticos laboratórios da história, na periferia açoriana, muito disseminados por municípios, templos, misericórdias, associações, empresas e famílias, até por acervos do exterior, do país e, eventualmente, do estrangeiro. Se assim acontecer, como certamente acontecerá, daqui a 5, daqui a 10, daqui a mais anos, haverá sempre um motivo, mesmo muitos motivos, para que em sessões públicas desta natureza evoquemos novos avanços do conhecimento propiciados pelas conclusões dos sucessivos colóquios, o Faial e a periferia açoriana. Muito obrigado. Bom dia. Excelentíssimo Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura, em representação de Sua Excelência, o Sr. Presidente do Governo dos Açores, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Horta, Excelentíssimo Sr. Presidente do Núcleo Cultural da Horta, Excelentíssimo Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia das Velas, perante tantas caras conhecidas e amigas presentes nesta plateia, permitam-me apenas que faça aqui uma saudação especial ao orador convidado para esta conferência de abertura, o professor Dr. Onésio Teotónio Almeida, e também aos 2 antigos presidentes da Assembleia que estão aqui presentes, o Dr. Reis Leite e o Dr. Fernando Menezes. Um cumprimento também a todos os conferencistas, aos demais convidados e autoridades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. É com elevada honra que presido a abertura de mais um colóquio, o Faial e a periferia açoriana nos séculos XV a XX, nesta 7ª edição, que tem sobre a sua égide o tema Assistência e Caridade nos 475 anos da Misericórdia de Velas e que tem também como palco a ilha de São Jorge, como forma de realçar o papel importante destas instituições que foram protagonistas de uma estrutura de apoio social forte e imprescindível até ao século XX. Como disse, é uma honra aqui estar e por isso desde já agradeço o convite que me foi endereçado. Sabemos naturalmente que apesar deste tema global que identifica esta 7ª edição, muitos outros trabalhos irão ser aqui apresentados durante estes dias, quer no Faial, quer na Ilha de São Jorge, mas naturalmente não poderia deixar de fazer aqui uma referência à questão deste papel das misericórdias nos Açores. E neste âmbito gostaria de salientar que estas instituições, que à época de assistência e caridade, tiveram naturalmente uma função social no seio da comunidade onde se inseria, transformando as doações que recebiam em ajudas concretas às famílias e às pessoas mais carenciadas. Um papel que naturalmente evoluiu ao longo dos séculos e que hoje assume um papel diferente, não menos importante, e por isso deixava aqui também a minha expressão de reconhecimento e de agradecimento a todos aqueles que, através das mesas das Santas Casas, exercem esta função
tão importante para a nossa sociedade. Gostaria também, naturalmente, de exprimir uma saudação especial ao Núcleo Cultural da Horta e a todos os membros das sucessivas comissões organizadoras. Este colóquio, que teve, como já aqui foi referido, a sua primeira edição, em 1993, tem percorrido um trajeto notável nestes 25 anos e também por isso é justo que reconheçamos o mérito que tem alcançado não só na perspectiva regional, mas também a nível nacional e internacional. Este é, acima de tudo, o espaço de excelência para a divulgação da nossa riqueza histórica, que se reflete nos mais variados domínios académicos, desde a arqueologia, a arquitetura, passando pela literatura, a demografia, como também podemos constatar no programa deste ano e nas edições anteriores. Através dele, o Núcleo Cultural da Horta cumpre com um dos seus objetivos, que é o de promover ou patrocinar estudos históricos, etnográficos, linguísticos e científicos relativos aos Açores em geral e em especial à Ilha de Faial, conforme plasmado no artigo 2º dos seus atuais estatutos. De 4 em 4 anos, o Núcleo Cultural da Horta acaba por fomentar, entre investigadores, estudiosos e interessados, a produção científica de índole diversa e com diferentes níveis de aprofundamento, que contribui firmemente para uma visão histórica e sociocultural que se vai complementando e consagrando na identidade cultural dos açorianos e nas especificidades das nossas ilhas. Este colóquio tem permitido igualmente a interligação das nossas ilhas, nomeadamente as ilhas de Faial, Pico e São Jorge, enfatizando assim a sua proximidade e complementaridade, como é o caso também da edição deste ano. Este é mais um motivo pelo qual quero felicitá-los pelo empenho em promover esta interligação tão importante e que tanto caracteriza estas ilhas. Gostaria ainda de exprimir uma palavra de apreço a todas as instituições que se associam à organização deste evento, em especial à Câmara Municipal da Horta, cujo apoio é também fundamental para o sucesso deste fórum. Mas as minhas últimas palavras são, naturalmente, para aplaudir todos os conferencistas, aos que aqui estão presentes e aos que ainda ausentes participarão nas conferências em São Jorge. O vosso trabalho nas mais variadas áreas científicas é um valioso contributo para o conhecimento da nossa história e, por conseguinte, para a preservação da nossa memória coletiva e do nosso património imaterial e material. Conhecer o nosso passado faz-nos refletir o presente para que possamos agir com dignidade e responsabilidade no futuro. Hoje, aqui reunidos, mais uma vez celebramos a história, a nossa história, o nosso património, o seu conhecimento e a sua salvaguarda. A todos faço votos de bom trabalho. Bom dia. Para a conferência de abertura, chamado tanto o Sr. Professor Dr. António Almeida. Muito obrigado.
Desculpem, mas... Tá. Bom dia, desculpem esta encenação mal encenada. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional, Sr. Senhores, Sr. Secretário de Educação e Cultura, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Horta, Sr. Presidente Cultural da Horta, Sr. Provedor da Casa, da Casa Municipal das Velas, organizadoras deste colóquio. Eu não ouvi falar do Jorge Costa Pereira, mas era que está sempre connosco a ligar, a fazer tratar de saúde, mas acho que devia também nacional. Colegas, amigos, bom dia. Começarei por cumprir uma norma hoje da praxe, melhor, da boa ética. Fazer um disclosure, que em português agora se diz declaração de interesses. Não gosto da tradução porque não tem interesses nenhuns a declarar. Apenas uma confissão a fazer. No meu computador guardo um fecheiro com possíveis temas para trazer este colóquio, porque não gostaria de um dia ver o anúncio de mais uma edição e eu não ter assunto nenhum em caixa para me candidatar. Isso porque não gostaria mesmo nada de não vir. Confesso que, tendo participado já em centenas de colóquios e congressos, este é um daqueles a que não quereria de modo algum faltar. Confesso que, a Horta é uma cidade ideal para encontros desta natureza porque há serenidade para se estar atento aos trabalhos, mas sempre envoltos em beleza. E não é só. Todas as vezes que venho, aprendo tantíssimo sobre estas ilhas que amo de veras. Regresso sistematicamente com excesso de bagagem na cabeça, todavia não tenho que pagar esse excesso à SAT. Uma terceira razão, em forma de pergunta: quando é que se vai a um congresso onde quase todos os participantes são amigos de longa data? Por isso, não me canso de proclamar que esta é uma experiência única. E apenas é repetível aqui mesmo, de 4 em 4 anos. Este ano estava indeciso sobre o tema a escolher, de entre os tais que tenho em caixa, quando me chegou um simpático convite do professor Artur Teodoro de Matos para falar na sessão de abertura. Nesse momento, passou a ser outra a minha responsabilidade e comecei a pensar num tema mais abrangente, como é da praxe fazer-se num keynote, como se diz em inglês, o discurso Lamiré. Iniciei então um conjunto de anotações em torno do conceito de identidade e particularmente de soberanidade, fazendo reparos e respondendo a dúvidas que têm surgido a propósito de alguns escritos meus. Por exemplo, tenho observado o crescente uso do termo mundividência, mas por vezes encontro no plural quando referido a uma pessoa apenas. Explico-me, cada pessoa tem, mais ou menos conscientemente, uma determinada visão do mundo. Pode, na sua vida, passar por diferentes visões dele, ou seja, por diferentes mundividências. Mas não as tem múltiplas e em simultâneo. Convenhamos que Fernando Pessoa é um complicado caso à parte. Por outro lado, não se pode falar da mundividência portuguesa ou açoriana, porque são as pessoas que têm visões do mundo e cada coletividade tem tantas quantas as pessoas que a compõem. Pode, é certo, falar-se da visão predominante de uma comunidade, mas é só. Por exemplo, a revista Portuguese Literary and Cultural Studies publicou há tempos um número especial sobre o tema intitulado Lusofonia and its Futures. No interior surgem algumas intervenções revelando deslizes teóricos, um deles do próprio diretor da revista, um ilustre académico brasileiro. Por 3 vezes, pelo menos, refere-se ele criticamente a uma suposta lusophone worldview, o que quer que isso seja. Num caso, fala das forças e dilemas da visão lusófona do mundo, noutro menciona a faca de 2 gumes, double bind, que essa visão constitui, e num terceiro volta a referir esse double bind que leva a um paroxismo. Ora, estamos aqui na presença de um problema inventado, sem qualquer necessidade, porque não existe nenhuma visão lusófona do mundo. Há muita gente que tem uma visão sobre o mundo lusófono, porém, isso é outro assunto. Pela simples razão de haver tantas visões do mundo no universo lusófono quantos os habitantes que ele contém. A visão do mundo, ou mundividência, se preferirem, de Dilma Rousseff, difere da de Pinto da Costa, ambas diferem da de Cristiano Ronaldo, e as três não terão muito em comum com Dom Manuel Clemente. Os contrastes podem tornar-se mais gritantes. Um taxista no Rio de Janeiro, um empregado do hotel em Bragança, uma advogada em Moçambique, um polícia na Guiné, um estudante em Dili, e o multiplicar de possibilidades ficará ao gosto das pessoas.
Por idênticas razões, se bem que a uma menor escala de diversidade, não podemos falar de uma mundividência açoriana. Isto é diferente do termo açorianidade, que é um termo vago. Enfim, estava eu entretendo a ideia de prosseguir nesta direção quando me chegou da organização do colóquio o pedido de que falasse sobre algo que tivesse a ver com as comunidades. Porque o volvente deste meu sermão, como se dizia na linguagem eclesiástica de antigamente, isto é, a entidade patrocinadora da minha viagem seria a Direção Regional das Comunidades. Voltei então a mudar de registro e decidi propor o tema que vem anunciado no programa. Não creio que forcei a conexão entre o Faial e a periferia e as comunidades da diáspora. Segundo o picaroto José Martins Garcia, no seu clássico Sorino Nemésio, A Obra e o Homem, o grande tema de Mau Tempo no Canal, um romance passado, sobretudo aqui na Horta, como todos sabemos, é o da busca da felicidade por parte de Margarida. Nemésio, segundo Martins Garcia, usa a histórica busca da 10ª ilha por Fernão como simbolizando algo inexistente, por isso nunca encontrável. Agarrei essa ideia e escrevi as minhas histórias de sapateia americana em 1983 para contar como, para os açorianos da classe mais desfavorecida, a 10ª ilha era a América. E era lá que iam procurar a sua felicidade. Também não a encontravam, está claro, mas era o mais perto a que podiam chegar. Requisei tal ideia no meu livro de crónicas de Lusalândia, a 10ª ilha, em 87. Um dia perguntaram a um imigrante de São Miguel, que regressou a São Miguel, e perguntaram que tal era a América, e disse assim: aquilo é bom, mas aquilo ainda não é o céu. A diáspora açoriano-norte-americana começou com o Faial e a sua periferia poucas dezenas de anos depois das vagas de imigração para a outra América, a do Sul. Não estou a trazer novidade nenhuma. A novidade para alguns estará no facto de o envolvimento açoriano na história da avaliação americana estar hoje, por fim, reconhecido publicamente. O New Bedford Whaley Museum foi impulsionado e estimulado por um apoio financeiro do então ministro Jaime Gama, do Money Talks. Começou, a princípio, de modo pouco convencido e não convincente, mas depois, graças à visão e dinamismo ganhas com a entrada do diretor James Russell, foi criada a Azorian Gallery, num espaço nobre do museu, a sala onde está a réplica, em metade do tamanho do original, do barco Lagoda. Essa galeria ocupa um segmento da vasta sala. Finalmente, bem visível, está lá uma frase de Herman Melville, retirada do clássico Moby Dick, que eu lutei durante 15 anos com administrações anteriores para que fosse exibida numa parede do museu. Vem no capítulo 27 do livro e introduzo: o não pequeno número desses baleeiros pertence aos Açores. Como isso acontece, não há modo de saber, mas os ilhéus parece que fazem os melhores baleeiros. E eu vou então fazer muito rapidamente uma amostra, primeiro de algumas imagens do museu, para os que não conhecem, e depois da Galeria Açoriana, mas não vou ler, vou então pedir só. Posso fazer aqui sim? Mas, tá? Este é o Lagoda, uma réplica em metade do tamanho, numa sala enorme. Mais uma, duas, rapidamente só para dar uma ideia. Então, há vários exemplos de baleias, coelhos de baleia, enormes. Bom, e agora aqui a Galeria Açoriana, só algumas imagens. O Wayman Gallery é bilingue. Como digo, não estou sequer a procurar ler nada disto, só para ficarem com... Há um vídeo com legendas em português, feito aqui nos Açores, sobre a avaliação. Aqui a famosa frase de... É um pouco maior a frase, o conjunto de frases no capítulo 27 de Melville, que se referem aos Açores. Eu apenas sintetizei, porque não é preciso ser uma frase muito grande para ficar, e vão ver onde é que ela está. Está aí por cima. É um painel, eu já vou falar deste painel. A Ilha do Pico, como estão a ver. A frase... E agora, deste painel eu vou ler o que tem aqui para Pico Faial e Pico Faial. Pronto, então, este mural que aqui viram é uma reprodução fiel, inclusive em tamanho, de um pequeno segmento do que se julga ser a maior pintura do mundo, o Grand Panorama of a Whaling Voyage Around the World, com uma extensão de 390 metros, em 4 rolos, e pintado em tela por Benjamin Russell,
durante vários anos, obra terminada em 1848. O museu vai este ano, pela primeira vez, expor na sua totalidade esta tela, que foi, para o efeito, devidamente restaurada. São dela duas preciosas cenas do Pico e Faial. Mesmo não tendo visitado os Açores, o autor deve ter-se servido de desenhos e pinturas de viajantes, pois, particularmente no caso do Faial, revela estar bem informado. Foi por achar que a história da presença açoriana nos Estados Unidos está no museu, no Bedford Whaling Museum, dignamente representada, que fiz questão de que, nas próximas celebrações de 10 de junho, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro façam uma paragem ali para uma breve visita. Assim, ao menos, fica garantida também a atenção dos média portugueses, que até hoje ainda nunca deram o devido relevo ao que ali tem sido feito em favor da história da presença açoriana nos Estados Unidos. O próprio Board of Trustees do museu, que é a corporação que supervisiona todas as atividades da instituição, até há pouco um bastião yankee, tem hoje dois membros portugueses, o faialense John Pinheiro e o próprio. John Pinheiro tem desenvolvido ali uma função notável. E não posso, além disso, deixar de mencionar o papel pioneiro da já falecida Mary Teresa Vermette, que se insurgiu sempre contra o silêncio do museu relativamente à presença açoriana na avaliação e se ofereceu para trabalhar lá como voluntária. Ela foi, como sabem, autora de um estudo sobre a comunidade açoriana nos Estados Unidos. Estou a referir-me a The Image of the Azorians, Portrayals in 19th and Early 20th Century Writing, publicado pelo Instituto Histórico de Ilha Terceira em 84. A biblioteca do museu e do Kendall Institute, a ele associado, possui uma valiosa coleção de documentos que tem sido consultada por açorianos como João Afonso, João Gomes Vieira das Flores e Ricardo Madruga da Costa, autores de trabalhos vários, se bem que os de Ricardo Madruga da Costa tenham mais segurança que os anteriores. E há também esse magnífico So Ends the Day, da Portuguese and American Whaling, 1765-1927, Donald Warren, infelizmente e estranhamente que eu saiba, ainda nunca traduzido e editado em português. O Donald Warren costumava estar sempre presente nestes colóquios, não sei por que razão não veio este ano. Está, aliás, na altura de surgir uma história geral da imigração açoriana para os Estados Unidos que atualiza os dados do pioneiro da Portuguese Americans, Leo Papp, também esse nunca traduzido para português. Temos, é claro, And Yet They Come, de Jerry Williams, que na segunda edição, pela Tagus Press, recebeu um novo título, In Pursuit of Their Dreams, A History of American Immigration to the United States. O livro que sugiro deveria ser na linha do de Leo Papp, combinando o melhor dele com Jerry Williams, e acrescentando outras facetas dessa vasta história. Na Costa Leste, sobretudo, há muito trabalho de arquivo a realizar, sobretudo resumindo histórias parcelares de algumas cidades como New Bedford e Fall River. Qualquer uma delas mereceria um livro independente. Está, aliás, em curso um trabalho coletivo de investigação sobre o contributo da imigração portuguesa para a economia da Nova Inglaterra nos anos 20, coordenado pelo antropólogo Miguel Muniz e integrado num projeto mais vasto sobre a diáspora portuguesa, dirigido pela antropóloga Cristiana Basto e financiado pela European Science Foundation. Porque o tempo foge, sinto a urgência de apressar a mostra desta minha manta de retalhos, fiada na intenção de acicatar o interesse dos presentes por mais um aturado conhecimento da diáspora açoriana. Gostaria, por exemplo, de referir o que não tenho dúvidas de constituir um caso verdadeiramente singular na diáspora portuguesa, a publicação de livros. Três editoras têm vindo a publicar regularmente desde 1980. A primeira foi a Gávea Brand, nome aliás ditado por um faialense. Foi a persistente insistência de um faialense, o pintor Rogério Silva, durante a sua temporada nos Estados Unidos, que me empurrou à criação da editora, a princípio chamada Gávea Chama, na sequência da revista Chama do também faialense Manuel Medeiros. São já vários os livros de temática açoriana publicados pela Gávea Brand, integrada no Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros da Brown University. Pensando sempre em cingir-me aqui o máximo possível ao Faial e à sua periferia, referirei apenas alguns casos, como o estudo sobre o impacto do vulcão dos Capelinhos na alteração da legislação americana, que em 1965 era bastante racista e contra os Pigs e os europeus do Sul. Os Pigs começou por ser um termo, já expliquei isso, mas vejo que na comunicação social nos últimos anos tem sido referido. Os Pigs eram os Polish, os Irish, Greeks and Slavic, nos anos 20. Depois, com a mudança demográfica da imigração, passou Portuguese, Italian, Greeks and Spanish. Portanto, os europeus do Sul. Convenci a FLAD da importância de se aprofundar o que apenas era conhecido de ouvido e consegui apoio para contratar o jovem historiador Daniel Marcos, que desconhecia em absoluto o caso, mas a quem apresentei um resumo do que era sabido e das minhas conjecturas. Depois de meses de investigação na Nova Inglaterra e sobretudo em Washington, D.C., o Daniel Marcos produziu da Capelinhos Eruption, A Window of Opportunity for Azorian Immigration, publicado pela Gávea Brand. Contém, de facto, aquilo que nós hoje sabemos e que a comunicação não sabe quando repete, quando
recentemente, Isabel Lucas publicou um livro sobre a viagem ao sonho americano e um informador disse-lhe mal os dados sobre o que se passou a seguir ao vulcão dos Capelinhos na alteração da legislação do famoso do Immigration Act of 1965. Está tudo aqui. Estando há muito esgotado, The Siri Dean, A Selection of His Own Poetry, uma coletânea de poesia em inglês que selecionei, prefaciei e publiquei na Gavia Brand em 83, pedi a John Kinsella, da Universidade da Irlanda, em Maynooth, que organizasse uma antologia mais alargada. Em 2007, ele produziu, então, vou ter que pegar neste. Em 2007, ele produziu Voices from the Islands, an Anthology of His Own Poetry. São vários autores incluídos oriundos das Ilhas do Faial e Periferia, Roberto Mesquita, Bernardo Maciel, Pedro da Silveira, José Enes, Artur Goulart, Maria Luísa Soares, José Martins Garcia, Urbano Tencourt, Mário Machado Faraião, Heitor H. Silva, Vítor Ruidores, Ângela Almeida e Judite Jorge. De entre as outras edições da Gavia Brand, com ligações ao Faial e à Periferia, mencionarei 2 livros. Dark Stones, a tradução por Gregory McNabb do romance Pedras Negras, de Dias de Melo, e Stormy Isles, An Azorian Tale, a tradução para inglês do Mau Tempo no Canal de Nemésio, levada a cabo pelo professor Francisco Fagundes, aqui presente. E menciono estes 2 por uma simples razão. Vão ambos ser em breve reeditados. A Tagus Press, Tagus Press, da University of Massachusetts Dartmouth, convidou-me a co-dirigir uma coleção açoriana e esses, bem como outros títulos açorianos publicados anteriormente pela Gavia Brand, voltarão ao prelo. O professor Francisco Fagundes já reviu a tradução e com o seu lançamento inauguraremos a referida série. Além da tradução, também revista Dark Storms, nos próximos 5 anos, estão previstos outros títulos que dizem respeito ao círculo geográfico deste colóquio. Um deles é a tradução de uma antologia de poesia de Pedro da Silveira por Jorge Monteiro, que já está no prelo. Aliás, Jorge Monteiro será também um dos volumes subsequentes, uma coletânea de poemas resultante dos seus encontros com autores açorianos, sendo o próprio Pedro da Silveira um deles. Mas há mais, como José Martins Garcia, Dias de Melo e José Enes, e refiro-me apenas deste lado dos Açores. Um outro livro que este nosso ciclo diz respeito e que será incluído numa série açoriana, nessa série açoriana de Tagus Press, é Ilhas Desconhecidas de Raul Brandão, neste momento a ser traduzido pelo professor David Brookshaw, da University of Bristol, no Reino Unido. Um outro é Memórias de um Baleeiro, do Jorge Genso Nuno Álvares de Mendonça, a ser traduzido por um antigo aluno meu e da Leonor, o Austin Hyde. Há ainda uma obra de folgo em fase de estação, uma história dos Açores, especialmente encomendada, que está a ser redigida por José Guilherme Reis Leite, aqui presente. Depois terá de se passar à fase seguinte, a da tradução e a edição na referida série. Há ainda um outro volume da Gavia Brand, da Gavia Brand Book of Portuguese American Poetry, coordenado por Jorge Monteiro e Alice Clemente, que inclui poetas com raízes destes lados dos Açores, embora de vários desconheçamos, sem margem para dúvida, a ilha dos seus antepassados, temos certezas sobre os casos de Frank Gaspar, Lara Goulart e Alfred Lewis. Devo acrescentar que há muito estou convencido do facto de que os Açores serão o lugar ideal para a venda destes livros em língua inglesa, porque entre os turistas aqui chegados há sempre uma pequena percentagem com interesses acima da média e a querer conhecer melhor o lugar que visita. Por isso estamos a tentar resolver o problema prático da distribuição aqui. Há décadas, quando editei Dark Stones, Pedras Negras, Dias de Melo, trouxe eu próprio 100 exemplares para o Museu dos Bagueiros do Pico e nunca soube o que lhes aconteceu. Nem sequer recebi uma nota de agradecimento. É uma nota tradicional portuguesa, é agradecer, ficou sempre no coração. Na década seguinte, a quando da edição da tradução inglesa do Mau Tempo no Canal, consegui que a Direção Regional de Cultura, da altura, fizesse uma impressão nos Açores do livro que então lhe fora enviado em formato digital. Foi um avanço. Todavia, não faltaram problemas de distribuição e venda. Lembro-me de pessoalmente ter trazido uma série de exemplares aqui para a Horta e de tê-los oferecido ao Peters. Mas nem um gin recebi em troca. Mas enfim. Estou em conversações com o Secretário Regional da Cultura e com as 2 principais editoras açorianas, a Letras Lavadas e a Companhia das Ilhas, para ver se agilizamos melhor a distribuição. Há uma enorme falta de livros açorianos sobre os Açores em inglês e é um desperdício não aproveitarmos essa vaga turística para os publicar e disseminar. Ainda não há muito tempo deparei no livro Portugal for Two, de Lawton Macau, com uma lamentação do autor sobre os Açores. Diz que sentiu falta de um guia em inglês que lhe desse informações detalhadas sobre a arquitetura e arte locais. Publicou isso em 1931, mas a mesma queixa poderia ter sido feita ainda hoje. A Tagus Press edita também uma série de livros sobre temática luso-americana
e que devem ser mencionados neste contexto, como é o caso das obras de ficção Homes and Island, em reedição, Six Acres in a Barn, em primeira edição do florentino Alfred Lewis, e ainda o precioso Land as Far as the Eye Can See, de Donald Warren, sobre os açorianos no oeste norte-americano. Felizmente este último livro está traduzido para português. Uma boa notícia, ainda não tornada pública, é o facto de a Times Press estar neste momento a concluir o processo de sua integração na University of Massachusetts Press, fato que lhe vai permitir uma distribuição bastante mais profissional. Nesta maré de referências bibliográficas nos Estados Unidos relacionadas com as ilhas desta parte mais ocidental do arquipélago, não poderei deixar de mencionar a intensa atividade editorial de um outro grupo, o Portuguese American Heritage Publications, de São José, na Califórnia, que, sob a direção do picuense Tony Goulart, tem à sua conta várias coleções, sendo a principal a Heritage Collection, com valiosíssimos volumes, quase todos coletivos. Um deles é sobre os políticos da Califórnia, California's Portuguese Politicians, A Century of Legislative Service. Outro, Power of the Spirit, sobre as festas do Espírito Santo, é o levantamento total das festas do Espírito Santo na Califórnia. O Capelinhos, A Volcano of Synergy, nos 50 anos dos Capelinhos, um belíssimo livro, isso, todos em formas de álbum. Outro, The Portuguese Californians, Immigrants in Agriculture, e outro ainda, The Portuguese Shore Whalers of California, 1854 a 1904. Portanto, a Califórnia tem o melhor levantamento historiográfico das comunidades portuguesas, graças à atividade deste grupo, liderado pelo Tony Goulart. Destaca-se ainda a Pioneer Collection, ainda na California, no Heritage Publications, com reedições de obras pioneiras na história da Califórnia luso-americana e com vários títulos, mas os interessados, eu dou, não é preciso demorar aqui a mencionar, a referi-los. Terei ainda de elencar aqui duas revistas, a Gavia Brown, a Bilingual Journal of Portuguese American Letters and Studies, que fundei e dirijo desde 1980, onde está acumulada uma vasta e preciosa informação sobre a diáspora açoriana, e a International Journal of Portuguese Diaspora Studies, dirigida pelas professoras Dulce Soares e Irene Blair, Irene de São Jorge, de criação recente, mas já com importantes estudos publicados nas suas páginas. Não me resta muito tempo de antena, mas gostaria ainda de referir um outro livro, esse da University of North Carolina Press. Intitula-se The Place of Stone, Dighton Rock and the Erasure of America's Indigenous Past, de Douglas Hunter. O livro faz um levantamento histórico de todas as teorias da leitura das inscrições da famigerada Pedra de Dighton e dedica à teoria portuguesa 2 capítulos. Um referido a Edmund de la Barra e outro a Manuel Luciano da Silva, num total de 58 páginas. Como sabem, a leitura portuguesa, chamemos-lhe assim, defende a inscrição na pedra do nome Miguel Couto Real e a data de 1511, para além de outros símbolos como o escudo português e a cruz de Cristo, o que a confirmar-se constituiria a grande prova do pioneirismo português na chegada ao continente americano. Douglas Hunter faz um trabalho de análise altamente informado e minucioso, bastante crítico de la Barra, respeita as suas qualidades de investigador e a sua preocupação com o rigor empírico, embora apontando o facto de ele, como defensor do papel da mente na interpretação dos dados dos sentidos, que, como psicólogo, pretendia demonstrar, acabar sendo vítima das suas próprias posições ou hipóteses teóricas. Quando, no último capítulo, Douglas Hunter se debruça sobre as propostas de Manuel Luciano da Silva, por sinal foi quem o acompanhou numa visita ao museu, por mais isento que tenha pretendido mostrar-se, não se coíbe de citar e acentuar os enormes disparates, a falta de título científica, o fanatismo e o nacionalismo ideológico exibidos, para além do estilo grosseiro com que da Silva sempre confrontou quem se opôs às suas teorias. Foi a primeira vez que deparei com um tratamento rigoroso, informado e exaustivo dos devaneios que têm alimentado esse mito fundacional luso-americano. Fosse Luciano da Silva vivo e nem poderia lançar-se nas suas invectivas contra os académicos das universidades, porque Douglas Hunter é um historiador independente vindo do jornalismo. Pela leitura do livro, depreende-se a qualidade do seu jornalismo. Tão boa que a University of North Carolina Press, uma editora académica, publicou a obra reconhecendo ao autor estatuto de historiador encartado. Já que entrei no domínio do mito, não resisto à referência, isto é, estou mesmo na fase final, à referência a um outro mito cada vez mais arraigado na comunidade, que é o de Peter Francisco. Eu, em vez de ler, só leio mais uma página daqui a pouco, eu conto rapidamente isto para os que não estão informados. Ligado à pedra de Dighton, que estava no Rio, o Edmundo Diniz, que foi um político luso-americano, queixava-se que
o Dom Santos Aveiro não reconhecia o facto de ter sido ele que foi a figura influente junto do Poder Legislativo em Massachusetts de retirar a pedra e criar o Museu da Pedra Talha. Bom, mas esse Edmundo Diniz é uma figura que eu não só conheci. Uma vez eu estava em Lisboa, no meu primeiro ano em Lisboa, em 1970, e eu o vi, tinha acabado o Zip Zip, se lembram, com o Fialho Gouveia, Carlos Cruz e o Rol Solano, e começou um novo programa chamado Curto-Circuito. Nesse Curto-Circuito, num programa, o Solano até foi entrevistado por outro Agostinho, era eu que perguntou porque é que o Zip Zip tinha acabado, e ele disse, aconteceu um curto-circuito. Bom, e então, a Glória Matos entrevista em inglês uma figura que vinha da América, e era esse Edmundo Diniz, em inglês. O Edmundo Diniz era famoso porque tinha, saiu agora o filme sobre Chappaquiddick, o caso de Ted Kennedy, ele era o advogado, o Procurador da Justiça do Bedford, e tornou-se famoso. Ele era democrata, e então leva ao tribunal, e ele diz, não, eu sou um democrata, na América é assim, o meu papel é esse, sempre em inglês. Muitos anos depois, o Edmundo Diniz, sempre envolvido em muitas coisas, ficámos amigos, depois de algumas diferenças, ficámos amigos, e ele, no final da vida, estava disposto a abrir o baú e contava muitas histórias. Uma das histórias que ele me contou foi, eu disse, aliás, isso foi num programa de televisão comigo, e não, você fala português perfeitamente bem, e na televisão, uma vez eu vi assim, você falar em inglês, entrevistado em inglês, e diz-me assim, achas que eu sou tolo? Em Portugal eles não prestam nenhuma atenção aos imigrantes, nem ao português que a gente fala, querem falar comigo em inglês, eles vergam-se todos quando a gente fala inglês. E aí eu disse assim, este homem não é parte. Bom, mas enfim, isso, e ele revelou mais sobre ele, disse-me assim, na campanha eleitoral, sabe, na América, a famosa figura do Horace Alger, que era o self-made man, a América, a ideia de self-made man. E ele então, Edmundo Diniz, dizia, nas minhas campanhas eleitorais, eu dizia, eu vim para este país descalço e sem falar uma única palavra de inglês. Bom, eu nunca disse que vim com 8 meses. Bom, tem um retrato da figura para perceber o seguinte. E eu disse, então, explica lá uma coisa, isso na televisão. Então, explica lá uma coisa. Como é que foi isso do Peter Francisco ser agora herói português? O melhor estudo sobre Peter Francisco foi publicado no Journal of Southern Folklore por Jorge Monteiro. Não se sabe Peter Francisco de onde é que vem, pode ser francês, pode ser espanhol, pode ser português, de facto não há nada. E o trabalho é muitíssimo bem feito, não é um historiador, mas é um estudioso de folclore, que Jorge Monteiro também é, e está publicado. Vamos, enfim. E ele disse-me assim, Pedra Dayton, eu comecei com aquilo, mas depois o Luciano Silva roubou aquilo e ficou com as loucuras dele, disse, não vou por aí, tenho que arranjar, a nossa comunidade precisa, como as outras, de ter um herói. E a gente tem que arranjar. Peter Francisco estava aí, ninguém sabia quem era, e eu disse, olha, vai ser. Eu estou a contar exatamente, eu tenho escrito. Vai ser. E então ele telefonou à família do Peter Francisco, identificou os descendentes e disse assim, vocês sabem que o Peter Francisco é português? E eles não sabiam, não sabiam. Há uma organização, que é o português Continental Union, que criou um prémio, e vai dar de 5 em 5 anos um prémio a uma grande figura nacional. E vamos dar o título desse prémio, o Prémio Peter Francisco. E gostávamos que alguém da família estivesse presente. E sabem quem é que vai receber o primeiro prémio? E ele, não, é o John Kennedy. O John Kennedy tinha participado, era como senador Jack Kennedy em Massachusetts e o Pastore, que era um italiano, em Rhode Island. Foram eles que, está nesse livro, mas já sabíamos isso antes, foram eles que, na crise do vulcão dos Capelinhos, a comunidade de Rhode Island, Massachusetts, com a ajuda da Califórnia, foram pedir ao Pastore e ao John Kennedy, Jack Kennedy, que era de Massachusetts, que interviesse para que fossem levados sinistrados para lá. O presidente Eisenhower estava de férias em Newport e eles ali tinham uma grande ligação com e tinham muita força aqueles políticos e pediram, e é aí que ele autoriza a vinda dos sinistrados 1500 e depois passaram para 2500. Bom, depois é que era preciso passar para a seguinte, etc. Mas pronto, quiseram reconhecer o John Kennedy. Bom, e lá vai a sessão, entrega ao prémio, do prémio Peter Francisco ao John Kennedy. A família ficou a saber, houve um protesto dos hispânicos. Eles também queriam que ela era, e foram logo, mandaram para o Edmundo Diniz, e ele disse, vieram ter comigo, e disse, não me perguntei a mim, perguntei à família. Toda. Perguntaram à família, disse, não, nós somos portugueses. Vocês acham que isto é? Outro dia a família foi levar um livro ao presidente Marcelo.
um livro da história. E lá está tudo. Assim, os mitos fazem-se assim. Quando a gente os vê crescer, a gente... Bom, o Presidente Marcelo tem um livro sobre a história da família Pedro Francisco. Bom, e então, deixa-me ver se... O outro foi, 4 anos depois, 5 anos depois, o Cardeal Medeiros. E então foi assim lá está, é um indivíduo que eu gosto muito, terceirense, quis criar um monumento a Pedro Francisco lá na Associação de Amigos da Terceira, e alguém foi dizer assim: tens aqui convencer o Onésimo para não se pronunciar contra isso em público. E eu gostava muito, e gosto muito também de uma simpatia do senhor da Terceira, e eu disse assim: olha, porque eu já tinha conseguido com a pedra da luta pública, disse assim: não se preocupe, faça, não esteja à vontade, eu não faço nada. Então o Sr. Clemente Anastácio está muito grato, porque eu nunca disse nada e tal. Eu conto estas histórias aqui assim, mas não digo a ninguém. Então, e lá continua, e o Pedro Francisco é o herói nacional, e bom, depois então foram inventar a história do povo judeu, etc. Isso tudo, depois da história está a rolar, é só juntar. Daqui a pouco temos a beatificação dele. Bom, mas tanto nesse caso como de Miguel Corte Real são histórias luso-americanas que não pertencem propriamente, pelo menos diretamente, ao Faial e à periferia. Espero que este balanço, que está longe de ser exaustivo, vos deixe com uma ideia de, apesar de tudo, não pouca atividade editorial dos açorianos na diáspora. E note-se, fiz muito raras referências à literatura, que receberia um bastante melhor tratamento nas mãos do meu amigo, o professor Francisco Fagundes, que, aliás, já bastante escreveu sobre esse tema. Se os Açores são, no espaço cultural português, e eu repito isso muitas vezes, um caso especial em matéria de publicações, a sua extensão diaspórica para o Ocidente não desmerece dessa tradição. Creio que bem a honra prolongando-a. E do lado de lá da diáspora pode agora vir, em retorno, um excelente contributo. O abrir da escrita açoriana e sobre os Açores para o mar imenso do mundo inglês. Co-dirijo na Sussex Academic Press do Reino Unido uma coleção de estudos do mundo lusófono e espero poder em breve incluir a tese de doutoramento da Briana Medeiros, sob a minha orientação e da Leonor, apresentada há um ano na Brand, comparando elementos da literatura açoriana com outros da Cabo Verdeana. Mas estamos abertos a propostas de mais livros sobre temática açoriana. Há muito a fazer nesse campo. Saibamos nós aproveitar as oportunidades. Desculpem esta longa e fastidiosa enumeração de fatos, provavelmente pouco aconselhável para um keynote, mas se calhar alguns dos livros aqui elencados poderão interessar a alguém dos presentes. De qualquer modo, fica assim esboçado um panorama do que se vem fazendo na periferia do Faial, na 10ª ilha açoriana, no outro lado do Rio Atlântico. Muito obrigado. Em nome de Sua Excelência, Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, portanto, declaro encerrado a sessão solene de abertura do 7º Colóquio do Faial e a Periferia Açoriana. Muito obrigado a todos.